Boa noite. Estamos de volta depois de um recesso até um pouquinho longo, né? Mas agora já dei um tempo na tia e vamos retomar os nossos estudos. Começamos então com Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Sou forte e feliz e me alegro com a felicidade dos outros. Muito bem. No Livro dos Espíritos, continuando com a lei de liberdade, falando sobre a liberdade natural, é a pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porque este é um direito que lhe vem da natureza. De se pertencer a si mesmo, mas respeitando os direitos dos outros, certo? Muito bem. No livro A Gênese, nós estamos no capítulo da lei mosaica, Gênese mosaica, e esse capítulo, esse item, perda do paraíso, começa com diversas citações de versículos da Bíblia, falando sobre Moisés mesmo. Então, para não ficar enfadonho, eu vou ler um pouco, alguns versículos e passar para o texto. E aqui diz que, em seguida aos versículos, se acha a tradução literal do texto hebreu, exprimindo mais fielmente o pensamento primitivo. O sentido alegórico ressalta assim mais claramente. Então começa com o capítulo 2. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida com a árvore da ciência do bem e do mal. E aqui vem a tradução literal. Ele fez sair Jeová Elohim da terra toda a árvore bela de se ver e boa para se comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui tem uma nota dizendo que paraíso vem derivado do grego paradeisos, jardim, vergel, lugar plantado de árvores. O termo hebreu empregado em Gênesis é Agam, que tem a mesma significação. Continuando, o versículo 15. O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. O 16. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. A tradução. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer. Versículo 17. Mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. E a tradução. E da árvore do bem e do mal não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Agora eu vou passar para o texto. Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente
as maiores verdades. A alegoria oculta frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda, à primeira vista, do que a de Saturno, o deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procuramos o sentido moral? Saturno é a personificação do tempo. Sendo todas as coisas obra do tempo, ele é o pai de tudo o que existe. Mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos, seus filhos, visto que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior do princípio espiritual, que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que, afinal, se deteriorou ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo na mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Então a gente continua na próxima e vamos concluir com as poesias do livro Trovas do Outro Mundo, que é uma psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos ler As Trovas Ideias, de Milton da Cruz. Deste preceito não fujo para saber com verdade, só se conhece marujo na hora da tempestade. Conceito profundo e breve nesta sentença concisa: quem não anda como deve, não chega como precisa. Ninguém de senso rejeita essa nota clara e justa. Quem entra na casa feita não sabe quanto ela custa.